Olá, seja bem-vindo ao canal da Matemática no Sesumar e aos grandes pensadores. Nesse vídeo, não iremos longe. Nosso grande pensador é brasileiro. Em 1932, na cidade de São Paulo, nascia Bira, assim como era chamado na infância, neto de imigrantes italianos e espanhóis. Quem é Bira? O querido professor Ubiratã D'Ambrosio. O personagem dessa semana não cursou a pré-escola, porém, em 1939, com seu pai sendo transferido para Santa Cruz do Rio Pardo, ainda no estado de São Paulo, cursou o primeiro ano do ensino fundamental. Em 1940, a família, que havia retornado a São Paulo por não acostumar na cidade pequena, morou no bairro Barra Funda. Nesse ano, o pai de Ubiratã reassumiu o cargo de professor no Liceu Coração de Jesus e, nesse colégio, com 8 anos de idade, Ubiratã regressou ao terceiro ano do ensino fundamental. Lá tinha aulas de história, geografia, latim, francês, matemática, desenho geométrico, aulas de música e religião. Em 1944, participou de uma seleção para ingressar na Escola Caetano e Campos e, em 1946, entrou para o Colégio Visconde de Porto Seguro, no curso científico. Curso científico era o nome atribuído àqueles que pretendiam cursar a área de exatas ou engenharia. Os demais faziam o curso clássico, que envolvia as áreas de direito, letra e filosofia. Recheado de aulas práticas e reflexivas, de laboratórios à filosofia, esse período foi excepcional, segundo o próprio D'Ambrosio, pois foi decisivo na sua formação e o levou a prestar vestibular na Universidade de São Paulo, a USP. Durante a graduação em matemática, Almerindo Marques Bastos, Iracema Bund e Lourdes de la Rosa Onuchique se tornaram alguns de seus importantes amigos. Ubiratã relatou que tinha aulas aos sábados no Laboratório de Física Geral e Experimental e que, na disciplina de Crítica dos Princípios da Matemática, um tipo de filosofia da matemática, o professor sempre se apresentava de terno e gravata. Na sua visão, essa postura era compatível com o nível de conhecimento e respeito da teoria de números dessa disciplina. Impecável. Entre uma aula e outra, tinha um período curto de tempo e descanso. E nesses períodos, além de um café e um bom papo, eles se encontravam em pequenas salas para estudar e conversar sobre matemática, literatura, teatro, entre outros assuntos. Claro. O meu curso na Faculdade de Filosofia, curso de Matemática, foi muito bom. Excelentes professores. Olha, quando eu lembro o que significava ir para uma aula na Maria Antônia, no Departamento de Matemática, Departamento de Física, que eram, os dois eram juntos, era um prazer, uma delícia. Que ano que o senhor ingressou, professor, na faculdade? Isso foi 51. 51. É. Isso foi, e o relacionamento pessoal com os professores, a maneira como a gente era acolhido, visitava na sua casa, conhecia a família, eram poucos alunos e o relacionamento muito bom. Claro, com isso a gente se dedicava mais, eu me dedicava mais a estudar, ia fazer seminários, etc. Quantos alunos eram na sala de aula? Na minha turma de formamos 4. Na turma anterior, acho que foi 1, na turma seguinte 2. Isso nos anos... Uma realidade totalmente diferente 50, de hoje, totalmente, né? Totalmente. E, bom, com isso um relacionamento muito bom. E, claro, esse relacionamento implicava em maior dedicação à pesquisa, a participar de seminários, etc. E sempre aquela ambição de continuar para o doutorado. Segundo Ubiratã, os temas das aulas que o encantavam eram dirigidos pelas componentes de História, Geometria Elementar e Didática. Durante sua graduação, teve ideias de produzir uma revista que fosse de uma linguagem mais acessível aos estudantes. E, como apoio de professores, produziram a revista Notas de Matemática e Física. Em 1953,
Ainda cursando a graduação, passou a ministrar aulas, iniciando a sua trajetória profissional no Colégio Visconde de Porto Seguro, ensinando uma nova matemática, de um modo diferente. Em algumas reuniões desse colégio, recordou que professores diziam ao seu pai: "Seu filho é muito sonhador. Quando ele estiver firme em sala de aula, as ideias dele não vão ser as mesmas. Ele é muito sonhador." Mais tarde, em 1955, cursou as disciplinas de licenciatura, como Didática Geral e Psicologia, estabelecendo paralelos entre a prática que desenvolvia e as teorias que embasavam o como as crianças e adolescentes aprendem. Já em 1956, foi indicado para ser professor na Pontífice Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas, onde iniciou sua trajetória e suas contribuições para o campo da educação matemática. Em 1957, publicou um texto em que se tornaria uma referência. Foi no segundo Congresso Nacional de Ensino da Matemática, concatenando as ideias de Dieudonné, Lichtenowitz e Piaget. Esse texto, segundo D'Ambrosio, era o espírito da matemática moderna. Ele também publicou com seu pai um livro de matemática financeira, que introduzia conteúdos como programação linear, para além dos conteúdos ditos conservadores. E em 1958, passou a ministrar aulas na Escola de Engenharia da USP de São Carlos, no estado de São Paulo, onde também ingressou no curso de doutorado em matemática pela USP, entre 1958 e 1963, defendendo a tese Superfícies paramétricas generalizadas e conjuntos de perímetro finito. Em 1961, o Biratã publicou o artigo A Álgebra Moderna e a Escola Secundária, na revista Atualidades Pedagógicas, sobre um curso que foi destinado aos professores do estado de São Paulo, no ano de 1958, promovido pela CADES. Nesse artigo, a preocupação de Biratã era estreitar a distância existente entre os assuntos discutidos nas pesquisas acadêmicas e a escola básica, pois os professores de matemática estavam sempre na fronteira da pesquisa matemática. E ele ficava inconformado de ver todas essas coisas não chegarem à escola. Por volta de 1963, foi aceito como pesquisador matemático da NASA. Sim, a NASA. E no ano seguinte, tornou-se pesquisador associado na Brown University, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Isso mesmo. No mesmo período, ministrou as aulas de álgebra e geometria no mestrado para professores do ensino secundário criados pelo governo americano. Em 1965, foi convidado pela Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo, para ministrar topologia avançada. Em 1966, na reunião da Sociedade Americana de Matemática, foi convidado para ser professor associado na Universidade de Rhode Island. Em 1968, o Biratã retornou a Buffalo como coordenador da pós-graduação em matemática pura. E por volta de 1972, retornou ao Brasil ao ser convidado para trabalhar na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O Biratã, em 1978, começou a participar das reuniões de Pugwash Conferences on Sciences and World Affairs, discutindo sobre problemas nucleares e paz mundial. A Fundação Nobel da Paz concedeu a metade do prêmio a essa organização pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido e o Biratã fazia parte dela. Foi diretor do Instituto da Unicamp até o final da década de 1980, quando retornou para os Estados Unidos como chefe da Unidade de Melhoramento de Sistemas Educativos da Organização dos Estados Americanos. Retornou ao Brasil por volta de 1982 e exerceu o cargo de pró-reitor de Desenvolvimento Universitário da Universidade de Campinas até por volta de 1990. Até os dias atuais, o Biratã é um ícone para o campo da educação matemática. Toda a sua trajetória e envolvimento com temas que contribuíram para reconhecer novas matemáticas, compreendendo o ciclo de saberes e fazeres de diferentes culturas, disseminados por gerações, levou-o a defender o movimento etnomatemático. E, com a expressão desse movimento, em 1985, oficializou o Grupo de Estudos Internacional sobre Etnomatemática. Como reconhecimento, nas décadas mais recentes, em 2005, a maior consideração mundial na área de educação matemática
A medalha Felix Klein foi concedida ao Biratã pela Comissão Internacional de Matemática Instrucional, a ICMI. Vejamos um breve resumo de suas obras. O Biratã foi autor ou coautor de mais de 90 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Foi autor ou coautor de quase 30 livros. Autor ou coautor de 70 capítulos. Entre mestrado e doutorado, orientou mais de 120 produções. Entre alguns livros, citamos Etnomatemática, Ela entre Tradições e a Modernidade, de 2001, Educação para uma Sociedade em Transição, de 1999, e Temas Transversais e Educação em Valores Humanos, de 1999. O Biratã D'Ambrosio trouxe inúmeras contribuições para ressignificar a concepção de matemática e de seu ensino. Com o movimento etnomatemático, abriu espaços para reconhecer que há diferentes formas de expressão do conhecimento matemático, manifestando-se noções ou conceitos. A etnomatemática surgiu como um programa de pesquisa e vem assumindo um papel de destaque como uma ação pedagógica, não sendo reduzida a uma metodologia de ensino, relação causa e efeito. Essa pluralidade de saberes matemáticos, produzidos por culturas distintas, pode ser reconhecida para explorar conceitos matemáticos em sala de aula. Isto é, uma alternativa pedagógica que favorece a elaboração de sentidos e a atribuição de significados dos conceitos pelos estudantes. Um matemático e professor de formação que assumiu princípios de um educador matemático, trabalhou com os diferentes campos da matemática, sempre buscando estratégias para superar as distâncias entre o conhecimento matemático produzido pelas pesquisas e o conhecimento dos professores que atuam em sala de aula. E aí, gostou desse vídeo? Então clique em curtir e aproveita e se inscreve aqui no canal, pois mais vídeos como este virão. Um forte abraço e até a próxima!